Bom dia, pessoal do nono ano. Nós vamos fazer as correções da sequência das páginas da gramática que se encontra 77, 78, 79, 80 e 81. Essas atividades são sobre as orações subordinadas adjetivas. Então, a primeira questão diz o seguinte: transforme os adjetivos destacados em orações subordinadas adjetivas. Use o pronome relativo que para introduzi-las. Veja o exemplo. Soube de um fato surpreendente. Surpreendente aí é o sujeito. O sujeito não, gente, é o adjetivo. Soube de um fato que me surpreendeu. Aí a oração subordinada adjetiva, que ela tem valor de adjetivo, tá? E ela é sempre iniciada pelo pronome relativo que. Aqui não é uma conjunção, esse que aqui é um pronome relativo. Que você pode substituir pelo qual, a qual, os quais, as quais, tá bom? Então, se eu substituir, fica o seguinte: soube de um fato o qual me surpreendeu, tá? Então, sem nenhum prejuízo de entendimento para a oração, continua tendo o mesmo sentido. Sempre esse que, quando for pronome relativo, ele poderá ser substituído por qual, a qual, os quais ou as quais, tá bom? E outros pronomes relativos que nós temos, tá? Letra A. Vi uma criança sorridente. Então, a palavra destacada é sempre aqui nessa questão os adjetivos. Vi uma criança sorridente, vi uma criança que sorria. Então, substituindo o adjetivo pela locução adjetiva. O índio contava histórias impressionantes. O índio contava histórias que impressionavam. Eles fizeram um filme emocionante. Eles fizeram um filme que emocionou. Evite hábitos prejudiciais à saúde. Evite hábitos que prejudicam a saúde. Como não se impressionar com aquele olhar cativante? Como não se impressionar com aquele olhar que cativa? A criança não apresentou uma explicação convincente. A criança não apresentou uma explicação que convencesse. Devemos nos esforçar por uma paz duradoura. Devemos nos esforçar por uma paz que dure. Foi uma cena muito divertida. Foi uma cena que divertiu muito. Aquele cantor tem uma voz irritante. Aquele cantor tem uma voz que irrita. Ele sempre foi um garoto muito medroso. Ele sempre foi um garoto que tinha muito medo. O prefeito aprovou uma lei benéfica aos estudantes. O prefeito aprovou uma lei que beneficia os estudantes. Então, na página seguinte, a continuação da correção. Segunda questão, sublinhe o pronome relativo e circule o seu antecedente conforme os exemplos. Então, relâmpago que desceu do céu derrubou a árvore. Fátima não sabia que o computador que tinha comprado chegaria naquele dia. Então, vamos lá, letra A. Pede para você sublinhar o pronome relativo e circular o seu antecedente, ou seja, a palavra a qual ele se refere. O pronome relativo, ele tem essa função. Olha só, o carro em que viajamos furou o pneu.
Então, para não repetirmos a palavra carro, o termo antecedente, nós utilizamos o pronome relativo que, evitando aí repetições, tá bom? Então, ele tem essa função de substituir o termo antecedente. Então, ele se refere a carro. Na letra B, ele diz que cometeram uma falha que era imperdoável. Então, esse que está substituindo a palavra falha, o termo que o antecedeu. Essa falha era imperdoável. Então, para eu não dizer cometer uma falha que era uma falha imperdoável, então eu uso esse que para substituir, evitando assim a repetição desnecessária de uma mesma palavra. A letra C, o dinheiro que foi arrecadado com a rifa será usado na festa que acontece no fim de semana. Então, esse que substitui a palavra festa. Na letra D, os atletas que foram selecionados ficaram tão animados que começaram a gritar de alegria. Olha só, os atletas que... Então, esse que substitui o termo que o antecedeu. Claro, ele sempre vai substituir, gente, um termo que o antecede. Não depois, mas sempre antes. Isso é lógico, tá bom? Então, substituir um termo antecedente. A letra E. A cantora desabafou, dizendo que a notícia do divórcio dela, que foi anunciado nos jornais, era uma fofoca imperdoável. Então, esse que substitui a palavra divórcio, o termo que o antecede. Para não repetir a mesma palavra, eu uso o pronome relativo que. A terceira questão pede para você completar as lacunas com o pronome relativo quem, antecedido da preposição adequada. Depois identifique a oração subordinada adjetiva como no exemplo. Ela é a menina com quem simpatizo. Oração subordinada adjetiva, com quem simpatizo. Letra A. As colegas com quem faço grupo de estudo são ótimas. Oração subordinada adjetiva, com quem faço grupo de estudo. Então, nós estamos vendo aí outros pronomes relativos, além do qual, os quais, a qual ou as quais. Tá? Nós temos também o que, o quem, o cujo. A letra B. O adversário por quem foi vencido na luta é norte-americano. Qual é a oração subordinada adjetiva? Por quem foi vencido na luta. Na letra C, estou ficando muito amigo daquela pessoa com quem simpatizei na festa. Qual é a oração subordinada adjetiva? Com quem simpatizei na festa. Letra D. Não conheço o médico a quem você se referiu no e-mail. Então, oração subordinada adjetiva, a quem você se referiu no e-mail. Aquele era o político de quem todos se esqueceriam em breve. Qual a oração subordinada adjetiva? De quem todos se esqueceriam em breve. Quarta questão. Leia a tira e complete a lacuna do último quadrinho com a preposição adequada. Olha só, cuidado com o cão escondido. Você não está escondido? Não. É porque eu não sou o cão a quem a placa se refere. Então, faça um preenchimento com a preposição a. Quinta questão. Lê esta frase e responda. A irmã do garoto
que ganhou a competição viajou para a Europa. A quem se refere o pronome relativo que nessa frase? Então, do modo como a frase foi escrita, há ambiguidade, pois o pronome relativo pode se referir tanto a garoto quanto a irmã. Tá? Então, há um caso aí, gente, de ambiguidade. Não se sabe se esse pronome relativo se refere à irmã do garoto ou ao garoto. Tá? Vamos lá, a letra B. Se quiséssemos afirmar que a irmã ganhou a competição, que outro pronome relativo poderia ser usado para evitar a ambiguidade? Reescreva a frase usando esse pronome. A irmã do garoto, vírgula, a qual ganhou a competição, vírgula, viajou para a Europa. Olha só o pronome relativo, a qual, tá bom? Assim como cujo, assim como quem, todos são pronomes relativos. A sexta questão. Lê esta frase e responda. Encontrei a prima de Carlos, que é dentista. Essa frase pode admitir duas interpretações. Por quê? Sim, pois não temos certeza de quem é a dentista. Como podemos reescrevê-la para deixar claro que Carlos é dentista? Encontrei a prima de Carlos, vírgula, o qual é dentista. Então, quando eu falo o qual, eu estou me referindo a Carlos. Agora, reescreva a frase deixando claro que a prima é dentista. Encontrei a prima de Carlos, a qual é dentista. Então, gente, percebo que o artigo o masculino refere-se a Carlos. O artigo feminino a refere-se à prima de Carlos. Então, vamos à questão 7. Você tem a seguir 7 frases. Algumas delas apresentam ambiguidade. Assinale-as e, usando o pronome relativo qual e suas variações, reescreva-as para deixá-las com um único sentido. Conversei com a mãe do Leonardo, que, aliás, me disse estar muito satisfeita na nova casa. A frase não tem duplo sentido. Palavras que deixam claro o sentido mãe e satisfeita. Letra B. Na reunião, encontramos a família do Rodrigo, que, por sinal, parecia descontente com a escola. Na reunião, vírgula, encontramos a família do Rodrigo, vírgula, o qual ou a qual, vírgula, por sinal, vírgula, parecia descontente com a escola. Gente, essas vírgulas elas fazem muita diferença também na questão da ambiguidade. Quando a gente estuda o emprego da vírgula, a gente percebe que a colocação indevida, incorreta, fará diferença no sentido do texto, do enunciado, tá bom? Então, uma vírgula ela é muito importante para o entendimento do texto. Cuidado com o emprego das vírgulas. Letra C. Mostra esse texto ao colega de sua irmã que acabou de entrar na sala. Aqui nós temos um duplo sentido. Vamos desfazê-lo. Mostra esse texto ao colega de sua irmã, o qual ou a qual acabou de entrar na sala. Letra D. Não temos duplo sentido nessa oração, tá? E na letra E, no baile, vi o filho da professora que estava muito elegante. No baile, vírgula, vi o filho da professora, vírgula, o ou a qual estava muito elegante. E para encerrarmos essa sequência de correção, vamos à página 81.
Vou cumprimentar o sobrinho daquela mulher que está aniversariando. Olha só o duplo sentido que se encontra, vamos desfazê-lo. Vou cumprimentar o sobrinho daquela mulher, o ou a qual está aniversariando. Soube que o pai dessa menina, que foi premiado nesse concurso, será entrevistado pelo Jornal da Cidade. A frase não tem duplo sentido, né? As palavras que deixam claro o sentido, pai e premiado. A oitava questão, junte as orações usando o pronome relativo cujo e variações. Veja o exemplo. Fui passear no sítio, o dono desse sítio é o pai de um colega meu. Fui passear no sítio, cujo dono é o pai de um colega meu. Encontrar uma mulher. Os documentos da mulher foram roubados. Encontraram a mulher cujos documentos foram roubados. Aquele é o político. Eu discordo das ideias desse político. Aquele é o político de cujas ideias eu discordo. Foi multado o restaurante. Na cozinha do restaurante encontraram alimentos estragados. Foi multado o restaurante em cuja cozinha encontraram alimentos estragados. Visitei meu amigo, fiquei hospedado na casa do meu amigo quando fiquei doente. Visitei meu amigo em cuja casa fiquei hospedado quando fiquei doente. Esta é a mulher. Os filhos dessa mulher organizaram a passeata. Esta é a mulher cujos filhos organizaram a passeata. Rasgaram a revista. Nas páginas dessa revista estavam as fotos da atriz. Rasgaram a revista em cujas páginas estavam as fotos da atriz. Então, espero que vocês acompanhem a correção e que vocês realmente realizem aí nas gramáticas de vocês as correções devidas. Um bom dia e uma boa correção.